Boa noite, meu amigo, minha amiga. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua presença. Você que já está conosco aqui nos instantes, não é? Da nossa celebração. Estamos aqui na pré-transmissão. Em instantes iniciaremos o nosso culto ao Senhor. Iniciamos a semana na casa do Senhor. Que privilégio. Muito obrigada a você que já curtiu, já compartilhou a nossa transmissão. Muito obrigada pelos seus pedidos de oração. Sabe que essa é uma igreja que ora e nós estamos aqui, atentos, não é? E apresentando ao Senhor os seus pedidos de oração. Não estou aqui sozinha, estou aqui com o pastor auxiliar, pastor Renan. Seja bem-vindo, pastor, à sua primeira transmissão. Bênçãos do Eterno. Olá, Elaine, tudo bem? Olá, queridos amigos que estão acompanhando aí pelo canal do YouTube. É uma alegria estar participando, primeira vez participando deste momento tão especial, onde vai preparando o nosso coração para daqui a pouquinho, né, nós estarmos ouvindo a palavra de Deus, cantando louvores ao nosso Deus. Muito obrigado pelo convite e agradeço a sua participação, você acompanhando aí esse momento todo especial. Pastor, nós temos aqui pessoas, né, de Minas Gerais, nós temos pessoas de Belém, nós temos pessoas de São Paulo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância da oração, né? Muitas pessoas, muitos amigos, muitos queridos, além da nossa igreja, é a igreja virtual, né? São os nossos queridos que nos acompanham. Então, pastor, como que é essa questão da oração para a nossa igreja, nós adventistas e nós, Igreja Adventista Central de Vitórias, que temos essa missão, não é? Agora no culto, não é? Transmitido para tantos lugares e até, né, para o mundo afora, como o nosso pastor Patrick disse, né, várias pessoas nos acompanham e mandam mensagem, não é, para a nossa igreja de tantos lugares do mundo. E eu queria que o senhor falasse sobre a importância da oração, nós intercedendo e também pedindo ao Senhor, não é, por essas bênçãos. A oração, ela precisa fazer parte da vida do cristão. Amém. A oração é algo fundamental na vida do cristão. Jesus é o nosso maior exemplo na Bíblia. E Jesus, todas as vezes que ele ia tomar uma decisão importante, por exemplo, a escolha dos discípulos, ele se retirava e começava a orar, começava a clamar a Deus, pedindo a orientação, a direção. Então, olha só que exemplo lindo. Nós, seres humanos, pecadores, nós necessitamos de orarmos, né? Da oração. Por quê? Porque é o momento que nós abrimos o coração para Deus. Nós expomos para Deus todos os nossos anseios, as nossas lutas, as nossas alegrias e pedimos auxílio do céu. E aí Deus, ele direciona anjos para nos ajudar, nos auxiliar e, acima de tudo, o nosso amigo Espírito Santo, que está ao nosso lado, nos dando toda a direção, nos dando o caminho correto para que nós possamos trilhar. Amém. Então, meu amigo, minha amiga, eu te faço esse convite. Podemos orar por você? Podemos orar pelo seu pedido de oração? Eu agradeço muito a você que confia a nós o seu pedido de oração, os seus agradecimentos também. Tem muitas pessoas que mandam para nós os seus depoimentos de agradecimento, pessoas que mandam os seus pedidos. Muito obrigada. Sabe que aqui na Igreja Adventista Central de Vitória nós temos uma sala de oração, nós temos um ancião responsável por cada culto, nós temos os mediadores, né? Hoje é a Dulce, minha amiga, que está aqui conosco. Muito obrigada, Dulce. Então, nós estamos orando por cada um desses pedidos. E eu quero agradecer mais uma vez a você que já compartilhou o link, não é, a nossa transmissão. Em breve iniciaremos a nossa celebração com o nosso pastor Renan, nosso pastor auxiliar. Pastor, o senhor pode falar um pouquinho sobre os sermãos de hoje, convidar as pessoas, né, que ainda não compartilharam a transmissão, sobre o que o senhor vai falar? Dá para o senhor falar um pouquinho? Eu vou falar bem pouquinho para que os nossos amigos possam acompanhar. E olha só, eu gostaria muito que você compartilhasse esse link com alguém, tá bom? Com um amigo, com um familiar. Eu tenho certeza que a palavra de Deus será aberta hoje e a mensagem que Deus tem para nós é uma mensagem de transformação, de salvação, de auxílio e de esperança. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a história de um personagem muito conhecido. Ele tinha um cabelo muito grande. Será que eu sei? Eu acho que a gente conta umas histórias assim lá no Clube de Aventureiros. Exatamente, muito forte ele. Exatamente, nós vamos falar sobre Sansão. Né? Sansão, a história dele é muito conhecida, mas tem ali aspectos importantes que nós precisamos analisar, que a gente precisa refletir, e a gente vai ver ali os erros que ele cometeu,
para a gente também não cometer. E, acima de tudo, a gente vai entender e perceber como que a graça de Deus nos alcança. Independente de onde nós tenhamos ido, ou em que lugar nós estamos, ou em qual condição que nós estamos, a graça de Jesus é suficiente para nos alcançar e para nos transformar. Amém. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado, porque a palavra do Senhor, ela diz, né, que ela é santa, que ela é preciosa, que ela nos abençoa e que ela quebranta os nossos corações. O Senhor, ele está atento às nossas orações, ao nosso clamor. Eu gosto muito lá do Salmo 3, né, pastor, no verso 4, quando diz que o Senhor, ele conhece a nossa voz, né? Ele é um Deus imenso, grandioso, mas ele é um Deus individual também, pastor? Exatamente, Elaine. A gente vê que Deus é um Deus todo-poderoso, é um Deus onisciente, onipresente, ele sabe de tudo, ele está em todos os lugares, ele tem um poder, né, de fazer todas as coisas. Agora, é interessante que quando fala ali do relacionamento dele com o ser humano, vira algo muito pessoal, Amém. Íntimo, algo de perto. Apesar da grandeza de Deus, ele está muito pertinho de nós, falando conosco ao nosso coração, ouvindo as nossas súplicas, o nosso clamor. Amém. Se torna um Deus pessoal. Amém. Essa mensagem de esperança que nós temos para você nessa noite, né? Vai ser bênção. Eu quero mandar um abraço aqui para a Valéria, para a Alice, para a Terezinha, Isabel, a Gilda pedindo oração pela sua família. Como é importante, né, pastor, nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, orarmos pelas famílias, né? Nós estamos... os casais, né, da nossa igreja foram participar de um evento para as famílias, foi bênção. E como isso é importante para a nossa igreja, né? Pregarmos a família, ensinarmos, né, sobre o amor de Deus e o cuidado de Deus para com as famílias. Exatamente, Elaine. A família é a base da igreja, da sociedade. Se a família vai bem, a sociedade vai bem, a igreja vai bem. E uma família estruturada é aquela que traz, que chama, que convida Jesus para ser o centro Amém. Da família. Então, a igreja adventista tem essa preocupação em proporcionar aí algumas atividades, programações voltadas para a família. Então, nós entendemos que a família foi uma instituição criada lá no Éden e que permaneceu após a entrada do pecado. Então, realmente, é algo que Deus valoriza. É algo que Deus tem um apreço, um carinho, um cuidado enorme. Por isso que nós entendemos que a igreja precisa cuidar das famílias. Amém. E eu quero agradecer mais uma vez a você que já curtiu, já compartilhou. Pastor, nós estamos aqui com quase 500 pontos já acompanhando a nossa transmissão, mas está faltando o seu joinha, o seu compartilhamento, porque nós não temos todas essas curtidas aqui no canal e nós temos uma missão, não é, pastor, para esse ano, para chegar aos 100 mil inscritos. Como é importante, né, isso para a nossa igreja, porque nós somos uma igreja missionária, né? Exatamente. E aí fica o convite para os nossos amigos que estão acompanhando. Se você acompanha, eu tenho certeza que você está sendo abençoado através de um louvor, da leitura da palavra. Então nós precisamos compartilhar isso com outras pessoas. Amém. A gente incentivar outros também para que possam participar desse momento tão especial, sobretudo da leitura da palavra de Deus. Amém. E, pastor, a gente acompanhou, né, o culto do senhor sendo apresentado como nosso pastor auxiliar. Será que o senhor pode falar um pouquinho do que tem por aí? A gente vê muitas visitas do senhor com os desbravadores, com as famílias da igreja, para os próximos, né, final de ano, assim, para os próximos 2 meses. O que a igreja adventista tem preparado? Muito boa essa sua pergunta, Elaine. A gente tem aqui uma atenção especial com os jovens da igreja, então a gente vai estar bem próximo dos jovens. A gente tem aqui na igreja uma classe, a classe Novo Tempo, Amém. Que também é uma bênção de Deus, e a gente também vai estar ali dando um apoio, auxiliando no que for necessário. E também tem algo que é fantástico. Surpresa! Eu vou adiantar um pouquinho essa surpresa. É algo que já é conhecido, que é a Missão Caleb, que começa em janeiro. Que bênção! É uma bênção mesmo. Então, assim, a igreja aqui, os amigos, né, estão já em movimento para este projeto que é transformador. Ele faz uma obra em nós e através de nós. Amém.
Amém. Nós estamos nos aproximando dos minutos finais. Em breve nós iniciaremos a nossa celebração. Estamos aqui, pastor, com várias pessoas. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua presença. Nordeste, Minas Gerais, São Paulo, Norte. Nossos amigos aqui do Espírito Santo também. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua presença aqui na nossa transmissão. Deus seja louvado pela sua vida, que o Eterno te conceda tudo conforme for a vontade dele, que é santo e perfeito e agradável, principalmente a salvação em Cristo Jesus, onde nós podemos sonhar com o céu e morar com Ele. Pastor, o senhor pode fazer uma oração para a gente finalizar esse momento e logo em seguida iniciar a nossa celebração? Então vamos orar. A gente falou sobre oração, a importância, então neste momento nós iremos orar, pedir a Deus a direção, a condução e que Ele possa fazer com que cada um de nós nesse momento tenha um coração adorador. Vamos orar? Querido Deus, bondoso Pai, louvado e exaltado seja o Teu nome. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade de estarmos na Tua casa ou acompanhando pela internet um culto de adoração ao Teu santo nome. Por favor, aceite o nosso louvor. Por favor, fale conosco, fale ao nosso coração. Nos dê a sensibilidade, ó Pai, para que possamos ouvir a voz do Espírito Santo. Tenho certeza que o Senhor está presente, que os seus anjos estão presentes, que o Deus Espírito Santo se faz presente em nosso meio. Por isso, ó Pai, nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos, a vida de cada amigo que está participando aqui no chat, ó Pai. Por favor, cuide de cada um deles, dos seus anseios, das suas lutas. Ó Pai, talvez seja algo relacionado ao financeiro, à saúde, à família. Ó Deus, por favor, em nome de Jesus, tome essas vidas, essas famílias em Tuas mãos. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Quero dar as boas-vindas a todos os nossos irmãos e amigos, aqueles que vieram buscar a presença do nosso Deus mais uma vez nesse dia, com a intenção de adorar e exaltar o seu grande nome. A palavra do Senhor nos fala em Lamentações, capítulo 3, verso 22, fala o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Você que também está em casa, que se conectou nesse canal com a intenção de adorar o nosso Deus, eu quero te convidar, a você que está em casa e você que está aqui no auditório, vamos nos colocar de joelhos, buscando a presença do nosso Deus nessa noite. Querido Deus, amado Pai, louvamos o Teu nome, Senhor. Pedimos a Tua presença nesse culto. Venha abençoar todo o programa, os músicos, os cantores, o Teu servo ao abrir a Tua palavra, que venha ser iluminado por Ti. Fale aos nossos corações, aceite o nosso louvor e as nossas ofertas. Em nome de Jesus eu lhe peço. Amém. Amém.
o seu amor, que todo mal que eu fizer não vai diminuir. O seu amor por mim, constante, excelso, gigante, intenso, constante, excelso, gigante, intenso. O amor de meu Deus é inabalável, inabalável. Seu perdão é incomparável. A sua graça é inesgotável, o amor de meu Deus é inabalável, inabalável. Seu perdão é incomparável. A sua graça é inesgotável, Amém, amém. Bem-vindo hoje à Casa de Deus. Estou muito feliz de estar aqui. Primeira vez também esse fim de semana que eu toco aqui na Igreja Central de Vitória. E é um prazer estar na Casa de Deus. Deus é o mesmo em qualquer lugar, né? Bem claro isso. E quando a gente começa a louvar o nome de Deus, a gente estava falando ali atrás com o pessoal do vocal, tem horas que parece que tudo faz sentido, porque a gente sente a presença dele e tem algo inexplicável em louvar o nome de Deus. Esse Deus que está aqui é o mesmo, seja em qualquer igreja vai ser a mesma pessoa, perfeito, disponível e querendo encontrar com você. E o que você tem hoje para entregar nas mãos de Deus, coloque aqui nesse momento. Não guarde dentro do seu coração. Uma forma de você colocar também a sua disponibilidade é participando desse louvor e cantando com a gente a cada canção. Então te convido a não ficar de boca fechada, a cantar com a gente cada louvor que nós vamos entoar aqui. E agora vamos cantar Caminho no Deserto, que diz: estás aqui, Senhor, se movendo entre nós, e nós vamos te adorar. Amém por isso. Quero te ouvir cantar, vamos lá. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Tô gostando de ver, vamos lá. Estás aqui, transformando nossas vidas.
Cante com força. Te adorarei, te adorarei. Quero ouvir, vai. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Estão nos corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Amém. Através do chat da nossa igreja, nós temos recebido vários pedidos. Pais pedem pelos filhos, esposo pede pela esposa que está doente, internada. São várias ordens de pedidos. E eu gostaria de dividir com vocês, meus irmãos, 2 pedidos para que vocês lembrassem e orassem também, além de a gente orar aqui agora. É pela Hilda. O esposo se manifesta aqui no chat, pedido por ela, que está internada, hospitalizada,
carece dos cuidados médicos e também na misericórdia do nosso Deus. Tem 30 dias que está internado. E eu gostaria também de lembrar do nosso irmão Sandro. O Bernardo, o filho dele, foi diagnosticado com uma doença, está em tratamento. E gostaria também de pedir que os irmãos orassem durante a semana por essas duas situações. Carecemos também, acredito que cada um de nós aqui, do amor e da misericórdia de Deus. E a palavra, através do profeta Jonatas, ele fala assim: pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. E o final do verso 9, capítulo 2, ele fala assim: ao Senhor pertence a salvação. Eu quero convidar vocês, você que está em casa também, que venha se prostrar diante do nosso Deus e possamos elevar as nossas preces ao nosso Deus, que é misericordioso. Te convido, aqueles que puderem, coloquem-se de joelhos. Amado Deus, louvamos o Teu nome, Senhor, porque Tu não nos tratas segundo as nossas imperfeições e pecados, e a Tua misericórdia nos abraça todo dia, Senhor. Estamos aqui, Senhor, levantando um pleito a Ti em prol, Senhor, de vários pedidos manifestados aqui no chat. Maridos, pede pela esposa que está doente. Pais, pelos filhos que estão afastados ou muitas vezes presos nos vícios, escravos, Senhor, do mal. Pedimos que venha resgatá-los, Senhor. Pedimos também para aqueles que estão tendo, Senhor, desavenças nos seus lares, que Tu venha dar a paz, a compreensão, a resiliência àqueles que estão desanimados e fracos, Senhor, padecendo de várias provações, que venha alimentar aquele que está cansado, precisando do bálsamo, que Tu venha visitá-lo, Senhor. Visite também Teus filhos que nessa noite adentraram a Tua casa aqui. Não sabemos como é que estão a mente nem o coração deles, mas Tu conhece. Passe, Senhor, em cada banco. Visite o nosso íntimo agora, Senhor. Traga perdão para quem precisa de perdão. Força para quem precisa, Senhor, do rejuvenescimento espiritual, Senhor. Aceite o nosso louvor, Senhor. Visite também Teu ministro nessa noite. Derrame o Teu poder sobre ele. E que cada um de nós venha sair daqui, Senhor, com aquilo que viemos buscar, a Tua presença, o Teu perdão e a Tua força. Nós te pedimos tudo isso, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queremos estender a oportunidade a você agora, de participar, continuar participando da adoração ao nome do nosso Deus. Está salvo aqui à frente. Aqueles que vieram preparados podem trazer seus dízimos e as suas ofertas ao nosso Deus. E morre, mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos,
irmãos? Hora de agora você abrir de vez seu coração para a palavra de Deus que nós vamos ouvir daqui a pouco. E de nós podemos reconhecer que grande é o nosso Senhor e Ele é totalmente digno de louvor. Ele está sentado no seu trono de santidade, algo que nós não podemos nem de perto imaginar. E devemos lembrar que é só por causa da sua grande misericórdia que nós estamos aqui e que nós podemos aspirar à salvação, porque Ele teve misericórdia de nós e nos enviou o seu Filho. É de uma grandeza que nós nunca talvez vamos entender completamente. Então vamos cantar, louvar o nome de Deus cantando Grande é o Senhor. Igreja agora, só vocês, vamos lá. Grande é o Senhor. Quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso dele nos pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Amém. Oremos. Querido Deus,
bondoso Pai, louvado e exaltado seja o teu nome. Só tu é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós estamos aqui para te adorar, para te exaltar. Louvado e exaltado seja o teu santo nome. Aceita o nosso louvor, a nossa adoração. Aceite também, ó Pai, os dízimos e as ofertas. E acima de tudo, aceite cada coração doador e cada coração, ó Pai, que está te adorando através dos dízimos e das ofertas. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Ó Deus, amém. Boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo na paz do Senhor? Amém, glória a Deus. Nós queremos também desejar uma boa noite para os nossos amigos que estão acompanhando pelo canal do YouTube. Nós estamos com quase 1000 pontos conectados neste momento, também aí acompanhando esse culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus por sua vida. Que as bênçãos do Senhor também cheguem no seu lar, na sua família, e que o Espírito Santo conduza, guia todo o seu lar, toda a sua família, toda a sua casa. Eu gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia. Vamos abrir a Bíblia. Hoje nós vamos fazer uma reflexão da palavra de Deus, de uma história muito conhecida. Os amigos que estão em casa acompanhando, eu participei da pré-live, eles já sabem, né, de qual história aí que nós vamos falar. É uma história muito conhecida, até as criancinhas vão saber muito bem sobre essa história, porque ela é muito falada, muito contada. Ela se encontra no livro de Juízes. Alguém já arrisca aí a dizer que história é essa? Sansão. Mas ali também tem a história de Gideão, de Jefté, mas que as crianças conhecem, então ficou mais aí indicada que seria a história de Sansão. Realmente é a história de Sansão. Abra sua Bíblia em Juízes, no livro de Juízes, no capítulo... Não, deixa aberto aí no livro de Juízes. Primeiro que a gente vai comentar um pouquinho sobre este livro. É um livro que foi escrito logo depois ali a morte de Josué. E ele vai até o período ali do nascimento de Samuel. Nós não sabemos exatamente quem é o autor do livro de Juízes. Alguns acreditam que é Samuel, mas a Bíblia não fala, nós não temos nenhum registro. Se você pudesse dar um tema para o livro de Juízes, qual tema você daria? O tema central. Geralmente, os livros da Bíblia, eles têm um tema central. Por exemplo, eu já falei aqui, o livro de Daniel. O livro de Daniel, é lógico que a gente pode encontrar mais de um tema. Mas o livro de Daniel fala muito sobre Deus estar no controle de todas as coisas. A gente percebe ali que entra reino, sai reino, mas Deus nunca perde o controle da história. Para vocês aí, eu quero mexer um pouquinho com vocês aí. Qual é o tema central do livro de Juízes? Quando você ouve falar do livro de Juízes, o que vem em sua mente? Pode falar. Sentença? Beleza, muito bom. Mais o quê? Tem alguém que gostaria de arriscar? Olha só. Tem algumas ações que acontecem aqui que eu achei muito interessantes. Quando a gente fala sobre o Espírito Santo, geralmente a nossa mente vai lá para o Novo Testamento, principalmente no livro de Atos. Quando a gente vai falando ali sobre a ação do Espírito Santo, a nossa mente se remete ao Novo Testamento. Mas aqui no livro de Juízes, também a gente consegue ver
a ação do Espírito Santo na vida de algumas pessoas. Por exemplo, olha o que diz Juízes 3:10, falando de Otiniel. Juízes 3:10. Diz assim, ó: veio sobre ele o Espírito do Senhor. Aqui é uma referência ao Espírito Santo. E olha só agora falando sobre Gideão, capítulo 6. Adianta mais um pouquinho aí. Capítulo 6, no verso 34. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou, e aí prossegue. Mais uma vez, o Espírito do Senhor agora agindo na vida de Gideão. Olha aí a vida de Jefté, como que era conduzida. Capítulo 11, Juízes 11, verso 29. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. A gente percebe no livro de Juízes que essas pessoas estavam sendo movidas pelo Deus Espírito Santo. A gente conhece a história de Sansão, uma história muito conhecida. Um breve resumo aqui. O anjo do Senhor, depois eu vou entrar nesse detalhe rapidamente quem era, chegou para a esposa de Manoá e falou que eles teriam um filho, que ele libertaria Israel do jugo dos filisteus. Mas aquele menino seria um nazireu. Vou explicar daqui a pouco o que é isso. E uma das coisas que ele não podia fazer era o quê? Era o quê? Cortar o cabelo. E muitos acreditam que a força de Sansão estava nos seus cabelos, ou no seu cabelo. E aí a gente sabe da história que Sansão começa a vacilar e começa a se envolver com algumas mulheres, até encontrar uma chamada Dalila, na qual ele abre o coração para ela, fala ali da questão do cabelo, o seu cabelo é cortado, os filisteus agora conseguem prender Sansão, Sansão começa a trabalhar que nem um animal, virando um moinho, fazendo uma atividade ali, uma função de um animal, até que um momento eles vão fazer uma festa lá, né, os filisteus vão fazer uma festa e levam Sansão, e Sansão ora a Deus, clama a Deus, derruba ele pega ali as colunas centrais do local, derruba e mata muita gente. Essa é a história de Sansão. Mas olha só, a força de Sansão não estava em seu cabelo. Olha o que diz aí em Juízes 14:6. Juízes 14:6. Diz assim, ó: então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito. Aqui está falando quando Sansão ele derrotou um leão. Naquele momento em que ele estraçalhou ali um leão, o Espírito do Senhor se apossou dele. Outro episódio, que ele vai matar 30 homens, que está no capítulo 14, verso 19. Diz assim, ó: então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele. E quando também Sansão vai lutar contra 1000 homens, no capítulo 15, no verso 14, diz assim, ó: chegando ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando, porém o Espírito do Senhor se apossou dele. Em Juízes, nós percebemos que quem conduzia a vida daqueles homens era o Espírito Santo. Deixa eu falar aqui para vocês, que nesta noite o Espírito Santo possa conduzir a nossa vida, que ele possa nos dar força, e não uma força física, mas que ele possa dar força espiritual, uma força moral, para que nós possamos seguir o Deus Todo-Poderoso, o Deus Eterno. Esse mesmo Espírito que agiu lá, é o Deus Espírito Santo que se manifesta, que está aqui no nosso meio nesta noite. Louvado seja o nome do nosso Deus. Agora, olha só que interessante. Como eu falei, volta aí agora para o
capítulo 13. A gente vai ler alguns versos aqui. Ok? Capítulo 13 vai falar sobre o nascimento de Sansão. Acharam aí? Capítulo 13. A Bíblia fala que o anjo do Senhor, ele apareceu para a mulher e depois ele apareceu também para Manoá. Esse aqui, que apareceu para o casal, é o próprio Jesus. Rapidamente, olha o que diz aí o verso 11. Rapidamente, ó. Então se levantou Manoá e seguiu a sua mulher, e tendo chegado ao homem, lhe disse: és tu o que falaste a essa mulher? Ele respondeu, o que ele respondeu? Eu sou. O que te lembra disso? Essa expressão, o que te lembra? Moisés, lembra lá no capítulo 3 de Êxodo? Josué também. Moisés, vai lá, você vai libertar o povo. Senhor, quando falarem quem me mandou, o que eu digo? Ele fala, o eu sou te enviou. Outro verso interessante, o verso de número 18. Olha aí, 13, 18. Diz assim: respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome? Que é o quê? Maravilhoso. O que te lembra disso? O que te lembra essa expressão? Isaías 9, 6. Deus forte, Pai da eternidade. Lembra? Maravilhoso. Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Outro texto aqui para a gente fechar essa questão. O verso 22. Olha só, depois que eles têm ali a conversa com o anjo do Senhor, olha o que diz. Disse Manoá sua mulher: certamente morreremos porque vimos a Deus. O próprio Jesus apareceu para dar orientações a respeito do nascimento de Sansão. Deixa eu falar alguma coisa. Quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos cativos, porque o povo estava sofrendo na mão dos filisteus por 40 anos, o próprio Jesus, ele vem para dar orientações, para nos libertar, para nos tirar do jugo do pecado. Esse é o Jesus que nós confiamos, que nós acreditamos. E olha as orientações importantes que a gente agora vai se deter um pouquinho mais. Olha só, a partir do verso 4 e 5, eu vou destacar somente duas orientações que Jesus vai dar para o casal. Olha no verso 4 e 5, diz assim, ó, verso 3, vou voltar um aqui, ó. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que é estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e dará à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e dará à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será o quê? Consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Olha que interessante, porque Jesus fala para a mãe de Sansão que ela também teria responsabilidade. Você vai precisar se cuidar. Você não vai se alimentar disso, não vai beber aquilo. Enquanto o menino ainda estiver no seu ventre, você precisa se cuidar. E aqui fica uma responsabilidade para nós pais. A nossa vida, o nosso estilo de vida influencia na criação dos nossos filhos. O que nós fazemos, o que nós falamos, como nós agimos, isso tem um impacto muito grande no desenvolvimento do caráter dos nossos filhos. Até quando a mãe está ali, grávida ainda, em gestação, os pais precisam tomar muito cuidado, porque muitas coisas podem influenciar no desenvolvimento dos nossos filhos. E aí eu pergunto, será que nós estamos tirando um tempo para ensinar os nossos filhos a respeito de Jesus? Nós estamos dando exemplo na nossa família, fazendo culto pela manhã, lendo a Bíblia, a lição com os nossos filhos. Deus falou, Sansão aqui vai ser um nazireu, isso, mas mãe, você tem uma responsabilidade.
pai e mãe, nós temos responsabilidade com o desenvolvimento espiritual dos nossos filhos. E aí fala que ele seria um nazireu. O que é um nazireu? O que seria uma pessoa consagrada, ou o que seria uma pessoa que seria um nazireu? Onde que eu tenho informações? Na Bíblia. Vou destacar 2 pontos só do que era ser um nazireu. Abra sua Bíblia, volta aí em Juízes, em Números, capítulo 6. Números, capítulo 6. Acharam? Olha só, vou ler a partir do verso 1. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de nazireu, a fim de quê? A fim de quê? Consagrar-se para o Senhor, abster-se-á de vinho e de bebida forte, não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará beberagens, suco de uvas, nem comerá as uvas frescas, nem secas. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde as sementes até as cascas. Então você vai ser consagrado. A pessoa que era nazireu, ela era consagrada, dedicada, e ela tinha que se abster de algumas coisas. E aqui falou da bebida forte, do vinho, e aí vai falando do vinho, do suco de uva, da uva fresca, da uva seca, da semente e da casca. Eu entendo aqui o seguinte, olha só, é tão sério, que você precisa se afastar de qualquer coisa que te remeta à uva ou ao vinho. Não se aproxime. Se tiver a uva fresca, não. A casca, não. A semente, não. E aqui fica uma lição muito importante para nós. Nós não podemos nos aproximar do pecado. Muitas vezes nós queremos brincar, chegar até o limite. Com o pecado não se brinca. Por conta disso, sabe o que Sansão faz? A palavra de Deus fala que ele viu uma mulher em Gaza, uma prostituta, e vai se deitar com aquela mulher. Fala que ele viu uma mulher em Tina, que casou até com ela. Ele desceu, a Bíblia fala que ele desceu a Tina, que ele desceu a Gaza, que depois ele vai para Sorek e encontra lá com Dalila. Ele começa a se aproximar das filisteias. Odiava os filisteus, mas amava as filisteias. Às vezes a gente fala que o inimigo não presta, que o diabo é sujo, odiamos o diabo, mas muitas vezes estamos amando o pecado. Isso é sério, irmãos. Nós não podemos brincar com o pecado. E ele, cada vez, a Bíblia fala que ele fala assim para o pai dele, eu vi aquela ali e aquela agradou os meus olhos. Ele via e ele não conseguia dizer não para ele mesmo. E o pior da vida dele foi esse encontro com Dalila. Não vou ler por conta do tempo, mas se você perceber, Dalila vai chegar para ele e fala assim, fala aí para mim qual é o seu segredo, para que a gente possa te amarrar. E ele começa falando assim, não, se me amarrar com algumas cordas frescas, aí ela faz isso, ele se solta. Gente, eu fico imaginando assim, que loucura. Rapaz, se ela te amarrou, se ela tentou fazer ali, eu fico pensando, por que não caiu a ficha nele? Da ficha dele? Eu confesso que eu já li esse texto na expectativa, já sabendo o final, na expectativa dele não contar. Eu ficava ali, não é possível que ele vai contar aqui.
E aí, agora, ele novamente fala de outras cordas, depois ele fala das tranças, faz trança. Olha só, começou com as cordas, e aí começou já a se aproximar no local realmente que era para cortar. Foi brincando e foi se aproximando do erro. Mais uma vez, nós não podemos brincar com o pecado, nós não podemos nos aproximar do pecado. Com o pecado não se brinca. E ele foi contando, foi brincando, até que ele abriu o coração para Dalila e falou ali que se cortasse o cabelo dele, ele perderia a força. Cuidado para quem você abre o seu coração. Tome muito cuidado para quem você abre o seu coração. Temos amigos? Temos, mas os nossos anseios, os nossos segredos mais íntimos precisam ser contados para Deus. Deus precisa saber. Às vezes a gente conta para todo mundo, menos para Deus. Só que sabe qual foi o maior problema? Não foi Sansão ter cortado o cabelo, ou falado que era para cortar o cabelo. O maior problema foi ele ter cortado a comunhão com Deus. Foi se afastando, foi descendo, foi brincando com o pecado, foi se aproximando, até cair naquela situação. Muitas vezes, quando a gente olha assim e fala, nossa, fulano de tal saiu da igreja, de repente, estava aqui e de repente saiu. Não existe de repente. As pessoas vão se aproximando do pecado, vão brincando, vão se afastando, até cortarem a comunicação com Deus Todo-Poderoso, aquele que pode transformar vidas. Interessante, irmãos, que o nome de Sansão, uma das possibilidades do significado do nome de Sansão é pequeno sol. Pequeno sol. Aquele que era para subir, até chegar no auge do seu esplendor, para libertar o povo de Deus, ele faz o quê? Ele desce, e essa expressão você vai ver muito na história dele. Desceu Sansão, desceu, ele desce, até se encontrar com Dalila, que na raiz do nome dela, no hebraico, tem uma palavrinha ali na raiz do nome, Lailá, que significa noite, trevas e escuridão. Aquele que era para subir e brilhar, ele se envolve com as trevas, com a escuridão. Não há parceria entre luz e trevas. Aquele que era para ser o juiz, se tornou um réu. Aquele que era para brilhar, se envolveu com as trevas, com a escuridão. Aquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus, estava trabalhando como um animal. Aquele que era para ser o libertador, se tornou um escravo, porque cortou a comunicação com Deus. Desceu, até que foi preso, seus olhos arrancados, é essa a expressão no original, tá? A gente fala muito em furar, né, vazar os olhos, mas na realidade uma expressão melhor é que os olhos foram arrancados e chegou no fundo do poço. Se a história terminasse aí, eu ficaria muito triste, sabe por quê? Porque muitas vezes eu sou como Sansão. Muitas vezes nós somos como Sansão. Nós fomos chamados para sermos filhos da luz, cidadãos do reino celestial, mas nos comportamos como filisteus. Só que a história de Sansão não para aí. Olha só o que diz aqui, ó, nos versos, capítulo 16, volta lá para Juízes 16. Diz assim, ó,
verso 28. Sansão clamou ao Senhor e disse, vou parar aqui. Sansão, quando estava no fundo do poço, sem visão, trabalhando como um animal, agora é levado para um local onde estava tendo uma festa. Fala que ele clamou ao Senhor, Senhor, me dê mais uma oportunidade, mais uma chance. E Deus ouviu a oração de Sansão. E aí fala que ele derrubou aqueles pilares, matou mais pessoas ali na sua morte do que na sua vida. E olha o verso 31. Então seus irmãos desceram a toda a casa de seu pai, tomaram-no, subiram com ele. Aquele homem que desceu, agora os seus irmãos pegam o corpo dele e sobe. Infelizmente, sem vida. Mas em Hebreus 11, na galeria dos heróis da fé, o nome de Sansão é citado. Porque nós entendemos, através da Bíblia, que Deus forneceu o perdão para Sansão. Não importa se nós descemos com uma vida de pecado. Se nós clamarmos a Deus, se nós suplicarmos a Deus, a graça de Jesus é suficiente para nos transformar e nos fazer com que nós subamos, e fazer com que nós subamos novamente para estarmos ao lado de Jesus. Talvez alguém aqui, ou alguém que está assistindo, está pensando assim, eu já fui longe demais, não tem jeito. Eu flertei muito com o pecado. Entenda uma coisa, a graça de Jesus, o sacrifício de Jesus, o sangue derramado na cruz do Calvário, pode, se você permitir, nos alcançar, nos transformar e nos dar uma nova oportunidade. Esse é o Jesus que nós estamos adorando aqui nesta noite. É esta graça que nos alcança todos os dias. Todos os dias nós necessitamos do perdão em Cristo Jesus. Agora eu gostaria de chamar o vocal para cantar o último louvor. Eu gostaria que você meditasse na letra desta música. Eu gostaria que você refletisse na letra dessa música. E se entregue a Cristo Jesus. Peça a Ele, Senhor, me ajuda, por favor. Eu preciso da Tua ajuda. Eu preciso vencer isso aqui, eu me aproximei demais disso daqui. Eu preciso ser transformado, eu preciso ser perdoado. E eu gostaria que você saísse daqui com a certeza do perdão em Cristo Jesus. Não pare de lutar, continue clamando, porque o nosso Deus, Ele ouve os nossos clamores. Pai, estou
Deus, o Deus do recomeço. Querido Deus, bondoso Pai, obrigado por tua promessa tão preciosa, que o Senhor nos dá uma nova oportunidade, que o sacrifício de Jesus nos alcança todos os dias. Por isso, ó Pai, nesta noite nós queremos recomeçar, nós queremos nos aproximar de Ti e nos afastar do pecado. Por favor, nos ajude, tenha misericórdia de nós, ó Pai. Nós queremos subir, estarmos mais próximos de Ti. Por favor, nos ajude. Em nome de Jesus, amém.